Nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, até o final do capítulo. E depois você mantém a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Tema controverso, mas é Bíblia. A verdade, a única verdade. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos como o cristão deve andar. Está aí no capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21. Nós vimos isso semana passada. E no texto nós vimos que o cristão não pode andar como nécio, mas sim ser como sábio, entendendo que nécio é o contrário de sábio. Ele não pode se embriagar com vinho, é uma proibição da embriaguez com vinho, porque a embriaguez provoca dissensão, provoca confusão, e ele diz que nós devemos nos encher do Espírito. E nesse enchimento do Espírito, nós vimos que a palavra diz que há um resultado, uma consequência desse enchimento do Espírito, que é adorar o Senhor, dar graças ao Senhor, e também termina no versículo 21, dizendo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Alguns estudiosos pegam esse versículo 21 e une com o parágrafo que começa no versículo 22, quando a palavra vem mostrar para nós essa relação de sujeição que há no homem. E aqui, se nós formos ver o restante do texto, ele vai mostrar que tem uma relação de submissão. Ele vai mostrar isso no casamento, ele vai mostrar isso na família, relacionado com pai e filhos, ele vai mostrar isso na relação de empregados e patrões, voltando lá para o texto em senhores e escravos e servos, mas hoje seriam patrões e empregados. E por último, ele vai fazer uma relação da batalha espiritual entre o homem, a igreja e o inimigo, que vai ser lá já no capítulo 6. Então, nesse final do capítulo 5, ele vai mostrar esse relacionamento. E começa a mostrar exatamente o relacionamento no casamento. Nós vamos dividir esse texto hoje, e não em versículos como nós fazemos
habitualmente, mas nós vamos dividi-lo pelo tema. E hoje nós vamos tratar do papel do homem. Semana que vem, o papel da mulher. Dentro do mesmo texto, o papel dos dois, porque é assim que a palavra vem trazendo, ela vem vinculando esse papel, tanto do homem quanto da mulher. Ele começa no versículo 22, colocando uma expressão que normalmente faz com que as pessoas que ouvem, ela se volta contra o texto. Tanto por parte de homens quanto de mulheres, já cria no primeiro versículo uma antipatia, principalmente nos dias modernos. Quando ele vai afirmar, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Na primeira expressão, logo nas primeiras palavras, quando diz que a mulher seja submissa ao seu marido, é capaz de alguém que pegar lá a mensagem publicada no YouTube, não vai querer nem ver o resto da mensagem. Não é? Ah, não. De forma alguma, não quero nem ouvir o resto. Porque, na verdade, não querem se submeter à própria palavra de Deus. Ou seja, não acreditam que a Bíblia realmente é a verdade, é a palavra de Deus. Então, nós vamos caminhar nesse texto dentro dessa perspectiva de que a palavra está nos dando aquilo que ele diz no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, seja humilde para você se submeter uns aos outros. E a partir daí, ele começa a desenvolver o raciocínio sobre o casamento. E ele vai dizer, colocando, a primeira colocação que ele faz, é que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como se fossem submissas ao Senhor. E ele para aqui. A partir daqui, ele vai mostrar tanto o papel do homem, quanto o papel da mulher nesse desenvolvimento do texto. Ele vai mostrar as duas coisas. Às vezes, algumas pessoas pensam assim, mas Paulo, ele era do seu contexto judaico, ele era machista. Meus irmãos, não é bem assim não. Quando você vai estudar o contexto em que Paulo viveu, tanto o judaico quanto o grego, romano, você vai entender que Paulo não era machista. Paulo, na verdade, aqui está colocando a mulher numa situação que não é como era a sua época. O judeu, naquela época, ele fazia, entre os pedidos que ele fazia logo pela manhã, ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher, agradecia a Deus por não ter nascido samaritano. Essa era a visão do judeu. Mulher não tinha direito, tanto é que na Bíblia você encontra aquela preocupação com as viúvas. A mulher não tinha direito. A mulher que era estéril, ela tinha uma preocupação, porque se ela não tinha filhos, quem é que ia cuidar dela se ela perdesse o marido? Ela não tinha direito a nada. E se você for pegar e pesquisar sobre a situação da mulher, dentro do Império Romano da época, a situação era muito pior, mas muito pior. Roma vivia nessa época numa depravação terrível, e a situação da mulher era igual a um animal qualquer. Então, quando você vai estudar o texto, você vai ver que o que a palavra vem mostrar é um equilíbrio. É um equilíbrio. Só que o que a Bíblia vem colocar são os papéis de cada um no seu devido lugar, diante de uma sociedade completamente com todos os papéis trocados, em uma sociedade que não tinha equilíbrio. Então, a partir daí, Paulo começa, porque o marido
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então você nota o seguinte, o que Paulo está afirmando aqui é que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo está afirmando que o ato, a vinda de Jesus, a morte dele, a vida dele, a ascensão dele, fez com que ele fosse colocado acima de todo nome, acima de tudo, e ele é o cabeça da igreja. E ele é o salvador desse corpo que a igreja é. Então, o que Paulo está mostrando é que Jesus, ele é aquele que governa a sua igreja. Ele cita isso aí no versículo 23. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, ele está afirmando que a igreja tem que estar sujeito ao governo de Cristo sobre ela. Nós precisamos de entender isso. Nenhum de nós é dono do seu próprio nariz, nenhum de nós pode dizer eu faço o que eu quero, porque nós estamos sujeitos a um cabeça, a Cristo. Nós, se queremos ser realmente igreja, nós temos que entender que Jesus, ele governa, ele administra, ele comanda, e ele quer que esta igreja seja submissa a ele. É essa a verdade bíblica. Ou seja, o Senhor comprou por preço, e o preço de sangue, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, e esses estão submissos a Cristo, à sua vontade, submisso à sua palavra, é o que ele está dizendo no versículo 24. E no versículo 24, no versículo 25, ele vai fazer uma colocação muito interessante, quando ele diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, ele está fazendo uma afirmativa, que Cristo amou a igreja ao ponto de fazer o quê? Se entregar por ela. Ele se doou pela igreja. Jesus, ele não foi obrigado por ninguém a dar a sua vida. Nós falamos isso hoje aqui sobre a expiação, hoje na escola dominical. Quando o pacto da salvação, ele é entre, primariamente, ele é entre Deus Pai e Deus Filho, e a participação do homem nisso é secundária. Porque o que moveu Cristo para morrer e salvar a igreja, não é a igreja. O que moveu Cristo para salvar a igreja foi o caráter de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Deus foi tão justo que pegou e puniu Cristo em nosso lugar. A pena que deveria estar sobre nós foi sobre ele. Então ele tira de sobre nós a pena e toma sobre si. Então a demonstração de amor de Cristo pela igreja, ele coloca aí no versículo 25. Ele vai dizer que ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E vai dizer no 26 outra coisa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O objetivo é a santificação. Então o objetivo de Cristo com a igreja é a santificação dessa igreja, para que essa igreja se torne cada vez mais santa. E ele vai dizer no versículo 27, para apresentar a si mesmo, ou seja, ele não vai apresentar a igreja para terceiros, ele vai apresentar a igreja para si mesmo. Ele não embeleza a igreja, usando aqui a palavra beleza, por adornar a igreja com a santidade, para um terceiro, para que o mundo veja, para que o inimigo veja. Não, é para ele. Por isso ele a santifica, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. Então, o que o texto está mostrando é aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Mas quando chega no 28, ele vai fazer uma colocação que é tremenda, porque ele vai fazer a relação do homem com a mulher, tendo como base a relação de Cristo com a igreja. Ele toma como base essa relação de Cristo com a igreja para fazer a base de relacionamento dentro do casamento. E aí, meus irmãos, é que vem o problema muito sério, porque começa no 28. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, a si mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz à igreja. Então ele está dizendo, olha, o marido tem que sustentar a esposa, o marido tem que amar a esposa, como se a esposa fosse o seu corpo, assim como Cristo faz com a igreja. Ele sustenta e ama o seu corpo, ele sendo cabeça, quem é o corpo? A igreja. Então ele diz, assim como Cristo se doa pela igreja, assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo mantém a igreja, assim como Cristo santifica a sua igreja, este é o papel do homem no lar. Meus irmãos, o homem, ele foi designado por Deus num papel dentro do lar para ser como Cristo é com a sua igreja, como Cristo é com a sua igreja. E aí ele vai dizer, porque somos membros do seu corpo, e eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e só tornarão os dois uma só carne. O que ele está dizendo? Assim como Cristo é o cabeça desse corpo que é a igreja, que Cristo está preparando essa igreja, adornando essa igreja como noiva, para um casamento, ele está preparando. Assim o homem tem que ser com a sua esposa. Esse é o papel do homem. Meus irmãos, aí nós vamos ver algumas coisas que nós precisamos de entender. O objetivo do Senhor, com a sua igreja, na redenção, é restaurar todas as coisas. O Senhor quer restaurar todas as coisas. Então, o que esse texto está nos mostrando é a restauração do Senhor relacionado a aquilo que Deus criou no Éden. Nós, às vezes, perdemos isso de vista. Quando a gente vai ler os textos que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Timóteo, capítulo 2, eu não vou entrar nos detalhes desses dois textos, mas nesses dois textos, o apóstolo Paulo usa a criação para vincular o papel do homem no casamento, e não só no casamento, mas em todas as coisas que nós precisamos de entender esse papel do homem. Então Paulo vai dizer o seguinte, o motivo pelo qual a mulher tem que ser submissa ao marido é porque Deus criou Adão em primeiro lugar e deu a ele a responsabilidade de liderança. Ele era responsável para dar nome aos animais, ele era responsável para manter o jardim, ele era responsável para arar o jardim, ele era o responsável. E a prova disso que nós encontramos lá é exatamente pelo fato de que quando Eva peca, e que leva Adão ao pecado, o Senhor não cobra de Eva. O Senhor vai a Adão e pergunta, você pecou? Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão, meus irmãos, está aqui nesse texto. O pecado de Adão foi não proteger a sua mulher. O pecado de Adão foi
permitir que o diabo fosse lá tentar a Eva. Porque se ele era o gerente do jardim, do Éden, ele tinha que se voltar contra o inimigo. Ele tinha que proteger a mulher dele. Ele tinha que realmente trabalhar com ela. Ele tinha que zelar da fragilidade dela. Ele era o cabeça. Ele tinha que ser homem dentro da casa dele. Ele tinha que ter dito para a mulher: não coma, você não vai comer. Ah, eu vou comer, peraí que nós vamos chamar Deus aqui para resolver esse negócio. Peraí que eu vou chamar Deus para resolver esse negócio. Não precisaria fazer isso, porque ela, no seu estado que ela se encontrava, ela não iria desobedecer ou não iria fazer o que ela fez. Então o grande pecado de Adão não está somente no fato dele ter comido do fruto com a mulher, está no fato dele não ter honrado o papel de líder que ele tinha que honrar. Ele tinha que assumir o compromisso dele como líder, dentro da sua casa. E aí, meus irmãos, a relação do casamento, ela tem que ser restaurada para que a estrutura de submissão criada por Deus seja vista diante da sociedade. É assim que a sociedade vê Cristo e a igreja. E a sociedade vai ver realmente Cristo agindo na igreja, quando o homem assume o seu papel como líder. E aí nós vamos ver o papel com relação aos filhos ainda, e vamos ver o papel dele com relação a patrões e empregados. Porque na verdade, quando o homem não assume o seu papel de liderança dentro da sua própria casa, ele deixa de ser líder também na sociedade, diante dos filhos, ele perde o respeito diante dos filhos, ele vai perdendo tudo. E aí chega-se aonde? Na igreja. Fica na igreja. O que está acontecendo na igreja? Nós estamos vendo aí que a igreja, que é a noiva de Cristo, que tem o Cristo como cabeça, está se tornando agora uma igreja sem homens, uma igreja sem pastores, uma igreja sem presbíteros, uma igreja sem oficiais. Por quê? Os homens começam a não assumir os seus papéis dentro de casa, e aí o que acontece? Não assume dentro da igreja, não assume na empresa. E nesses aspectos aí, meus irmãos, nós vamos com algumas coisas práticas que são muito importantes nós pensarmos aqui. O pecado corrompeu a estrutura familiar criada no Éden, e essa corrupção da estrutura familiar chegou até nós, e cada dia que passa, ela se torna muito mais exercitada e muito mais vista. Isso acelerou de forma extraordinária quando nós vamos ver o feminismo tomando conta, aonde a mulher, ela se torna igual ao homem, e aí entra aquele raciocínio igualitarista, onde mulher e homem é tudo igual. Mulher e homem é tudo igual, sim, diante de Deus, como pecador, como pessoas que precisam de ser salvas, que precisam de Jesus, e todo mundo está debaixo do governo do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Mas nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas, porque Deus, quando criou o homem e a mulher, não criou o homem igual à mulher, não criou a mulher igual ao homem. Ele disse claramente que a mulher seria auxiliadora do homem. Ou seja, se ela é auxiliadora, ele é aquele que comanda, ele é aquele que está à frente, e ela vai auxiliá-lo na sua missão de homem. A missão dela de mulher é auxiliá-lo. E aí, meus irmãos, nós encontramos um problema muito sério. O homem sem Cristo foge de suas responsabilidades. O homem sem Cristo não entende que ele tem que ser homem. O homem sem Cristo, ele quer empurrar para a mulher as suas responsabilidades.
Isso é visto na sociedade. O homem sem Cristo quer empurrar para a mulher a educação dos seus filhos. O homem sem Cristo, ele quer cada vez mais fugir da sua responsabilidade de homem. Esse é o homem sem Cristo. E o que está acontecendo? A igreja tem reagido os homens da igreja estão reagindo como homens sem Cristo, se submetendo à ideia do mundo como se ela fosse bíblica. E não é isso que nós encontramos nesse texto. O homem sem Cristo foge da responsabilidade, e isso acontece em primeiro lugar na base da sociedade, que é a igreja, que é a família. Se o homem se ele não cumpre o seu papel de homem dentro do lar, ele não tem como cumprir seu papel dentro da igreja. Nós encontramos isso. Paulo vai dizer a Timóteo: você vai ter presbíteros, e que os seus presbíteros sejam homens que governem a sua casa, que tenham filhos debaixo do cuidado. O que está acontecendo no mundo hoje? Nós estamos vendo os nossos filhos se perdendo, porque nós temos pais dentro da igreja que permite que os filhos façam o que quiser. Isso já é assunto do terceiro sermão, ou seja, não há um compromisso de liderança, porque a liderança tem preço. Porque a liderança tem preço. Dizer não para um filho quando ele está fazendo algo que não pode, dizer não para um filho porque está fazendo alguma coisa com o celular que não podia fazer, dizer não para um filho que está agredindo a mãe, isso ninguém quer, porque tem um custo. Qual é o custo? Meu filho não vai gostar de mim. Eu não estou aqui para ninguém gostar de mim. Não sou pastor para alguém gostar de mim. Nunca fui pastor para alguém gostar de mim. Se eu fosse pastor para alguém gostar de mim, eu estava ferrado. Que acho que gostam menos do que gostam. Ou seja, o papel do líder não é ser aplaudido. O papel do líder não é que as pessoas gostem dele. O papel do líder é para liderar. É para traçar o rumo. Não, o rumo é aqui. Quer goste, quer não goste. Aí nós encontramos um problema mais sério. Por quê? Porque uma vez que a mulher o homem vai perdendo esse papel dele, a mulher começa a usar o espaço que era dele. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Imagina você dentro de um ônibus, mas super lotado, que não tem aonde colocar mais gente. Quando você tira o pé do chão, alguém vai lá e põe o pé no lugar do seu. Quando você vai para o chão, você está em cima de um pé só, agarrado naqueles ferros, porque não tem onde mais colocar o pé. Meus irmãos, é mais ou menos assim. Quando o homem não assume seu papel, alguém vai assumir. Alguém vai assumir. Aí nós encontramos o seguinte: dentro da igreja, nós encontramos mulheres assumindo papéis de homens que não poderiam assumir, que a Bíblia não dá direito a isso. Nós encontramos no lar, por incrível que pareça, muitos deles, não é nem a mulher que assume o papel. Os menininhos. Manda na mãe, manda no pai. Já viu isso? Isso é muito comum nos nossos dias. Crianças de 4, 5 anos que decidem. Minha filhinha, você quer? Não, eu vi lá na televisão, lá no desenho, lá não sei de que das contas, porque eu não sei não sei nem citar nenhum nome, mas tinha lá uma bonequinha com uma roupa, com uma saiazinha de 15 centímetros, eu quero a saia daquela boneca. E o pai crente, minha filha, tem que ser o que ela quer, né? Né, pastor? Não tem jeito. Para com isso, gente. Para com isso. Nós não estamos aqui para ser mandados por crianças. Nós estamos aqui para assumir o nosso papel de homem e de mulher. Mas isso é contra tudo que é pregado na internet, ou tudo que é direito, sei lá de que das contas, porque hoje tem direito para tudo. Só não tem direito de alguém falar a verdade. Tem direito para tudo.
E para tudo que você falar aí tem direito, mas para falar a verdade não tem direito, não. Falar o que a Bíblia diz não tem direito. Então nós estamos precisando muito de entender que o homem sem Cristo, ele é corrompido pelo seu pecado, e o casamento ou a casa que não tem os padrões bíblicos de Deus e de Cristo, ela também está corrompida pelos seus pecados. O objetivo de Satanás não é fazer com que a sua casa desmorone, no sentido assim, ele tem também esse objetivo, mas a simples distorção dos papéis dentro do lar é suficiente para acabar com tudo. A simples distorção. Então, qual é o papel do homem? Como eu disse aqui, a força do feminismo nesses últimos dias atuais, ela destruiu o casamento, minando o papel do homem no lar. Destruiu. O homem deixou de ser o provedor, o homem deixou de ser o cabeça, com isso ele deixa de ser o sacerdote, ele não é aquele que Cristo diz que ele santifica a sua noiva. O homem deixou de ser aquele que chama a sua esposa para orar, para ler Bíblia, para dizer para ela, espera aí, não é assim não. A Bíblia diz assim, assim. Aí o que acontece? A mulher passa a ser mais de oração, a mulher passa a ser mais de leitura bíblica, e daqui a pouco você encontra na sua casa, você chamando a atenção do seu marido. Não vou nem perguntar se na sua casa é assim, pedir para levantar a mão, porque vai dar vergonha. Porque ou você vai ter que mentir, ou vai cutucar no seu marido aí, pode cutucar, mas não deixa de trás ver. Fulano, vamos para a escola dominical. Fulano, vamos para o culto. Fulano. Ao invés de ser aquele homem que diz assim, 6 horas. Culto é às 7. Vai mudar sua roupa, arruma esses meninos, vamos embora que nós temos que ir lá na igreja 10 para 7. Aí fica a mulher, fulano, você não vai parar de ver esse jogo, não. Fulano, você não vai parar de ver isso. Fulano, você não vai largar o livro. Não, fulano, eu tenho que ler o livro. Meus irmãos, para com isso. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim. Quem tem que dar importância nas coisas de Deus é o homem que é o sacerdote. Não tem essa história que na minha casa, na minha casa a minha mulher é sacerdotisa. Mas, irmão, não existe sacerdotisa na Bíblia. Não existe sacerdotisa na Bíblia. Para com isso. Me mostra uma sacerdotisa na Bíblia. Me mostra uma. E o sacerdote é aquele que faz ligação entre Deus e o homem. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é que faz a ligação entre nós, a igreja e o Senhor. Você pode chegar diante de Deus porque você tem um sumo sacerdote e o homem é o sacerdote no seu lar. Quer você goste, quer você não goste, você é. Mas eu não estou sendo bem. Então você não tem que empurrar sobre a sua esposa a responsabilidade que é sua. Você tem que tomar emenda e ser o que você tem que ser. Você tem que virar homem. E essa expressão não é minha. Essa expressão é de Davi. Davi, quando chama Salomão, vira para ele e fala assim: seja homem. Seja homem. E aí, para piorar mais a situação, nós estamos numa situação tão difícil que homem agora resolveu ser mulher. E se você tem isso na sua cabeça, prepare para o inferno, porque homem é homem, mulher é mulher. Em todos os sentidos. Homem veste roupa de homem, homem age como homem, homem tem relação sexual como homem. A palavra do Senhor diz claramente, em Romanos capítulo 1, que os homens, por causa das suas transgressões, Ele permitiu que eles mudassem o hábito normal entre homem e mulher e permitiu uma concupiscência terrível, que é homem com homem, mulher com mulher.
Está escrito. Não sou eu que escrevi. Está escrito. Romanos, capítulo 1. E daí, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a falta de visão bíblica do seu papel como homem, comparado ao papel de Cristo como cabeça da igreja, leva alguns homens ao extremo. Ou seja, o homem muitas vezes quer ser um ditador e não entende que Cristo é o cabeça da igreja por amor a ela. Cristo, Ele provém a igreja por amor a ela. Cristo santifica a sua igreja por amor a ela. Cristo corrige a sua igreja por amor a ela. O pai corrige o filho que ama. Toda vez que um pai não corrige um filho dentro de casa, ele está declarando que não ama esse filho. A maior declaração de falta de amor de um pai por um filho é não corrigi-lo. Porque a Bíblia diz que o pai corrige todo filho que ele ama. A correção é amor. E o que a sociedade quer ensinar hoje? Que você não pode corrigir seu filho. A sociedade hoje diz que a criança tem os seus direitos, como se a criança tivesse alguma condição de fazer alguma escolha. Ela não tem experiência, ela não tem idade, ela nunca experimentou o que é certo e o que é errado. Ela não tem capacidade de escolha. Ela tem que ter um pai para decidir por ela. Até o dia que ela realmente tiver capacidade de escolha. E ela tem que demonstrar isso na sua vida, na sua maturidade. Onde nós erramos? Quando nós, homens, não assumimos nossa responsabilidade como homens, quando nós não cumprimos o papel que Deus nos estabeleceu para nós como homens, quando nós não fazemos por amor a nossa esposa, quando nós tratamos a nossa esposa como um objeto, tanto de sexo quanto de trabalho, quando nós não lutamos para sustentá-la, para mantê-la espiritualmente, financeiramente, trabalhando, sendo provedor, porque Cristo é o provedor da igreja, o homem é o provedor do seu lar. Porque a comparação aqui, meus irmãos, é entre Cristo, a igreja, o homem e a sua mulher. Chega ao ponto de dizer, o homem quando casa se torna uma só carne com a sua mulher. O que ele está falando? Que Cristo como cabeça, ele não está desligado do corpo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Então é muito fácil o sujeito chegar aqui, não, é minha mulher que faz, é minha mulher que isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro. E você? E você? E só para alegrar as mulheres, nada entristece mais uma mulher do que ser casada com um homem que não é homem. E não estou falando aqui de relações sexuais, não. Não é homem no princípio básico da palavra de Deus. Não é aquele que assume, não é aquele que direciona, não é aquele que... Não tem nada que acaba mais com uma mulher do que ela sentir que o marido dela, desculpa a expressão, é um frouxo. No sentido aqui não é sexual. Não toma decisão, não tem postura de homem. Isso traz para dentro de casa a insegurança. Quando você não vê Cristo assim, isso traz a insegurança na sua vida espiritual. Aí você fica com medo, você vê um problema, ah meu Deus, está com problema. É porque você não tem Cristo como cabeça da sua vida. Porque no dia que você tiver, pode vir o que quiser, que você sabe que o seu Senhor domina sobre a sua vida. E Ele vai tomar a frente e resolver do jeito dele. Porque Ele é o modelo para os homens.
eu quero concluir dizendo o seguinte: é necessário que o lar cristão seja restaurado, assim como a nossa vida precisa de ser restaurada. Jesus, quando voltar, Ele vai restaurar tudo aquilo que Deus criou, e Ele já está trabalhando com isso. A pergunta é: como tem sido o seu lar? O que é preciso fazer para que ele seja um lar nos moldes da palavra de Deus? O que você precisa de fazer para